Portimão, fim de primavera de 1860. O ar vem do Atlântico com sal e poeira fina, e a luz do Algarve não perdoa. Recorta as paredes caiadas, faz brilhar as escamas do peixe nas bancas, desenha sombras duras nos becos que descem para o rio Arade. É aqui, nesta cidade de Porto e de Passagem, que nasce Manuel Teixeira Gomes, a 27 de maio. Nasce num lugar onde a vida se mede por marés, por chegadas e partidas, por velas no horizonte e por malas que nunca ficam muito tempo no mesmo canto. Um sítio onde a porta de saída não é metáfora, é o cais. O Algarve, de meados do século XIX, ainda carrega o peso de um país que tenta modernizar-se sem saber bem como, e que vive, ao mesmo tempo, de rotinas antigas e de sobressaltos políticos. Portugal é monarquia constitucional, mas a palavra constitucional não impede crises, nem alternâncias de gabinete, nem a sensação de que Lisboa está longe e quando chega, chega tarde. No sul, a economia é feita de pesca, de comércio marítimo, de pequenas indústrias ligadas ao que o mar dá e ao que o mar leva. Portimão olha para fora com naturalidade. Para o norte de África, para Gibraltar, para os navios ingleses que aparecem como se fossem parte da paisagem. E, no entanto, é uma província. Uma província com horizonte largo, mas com chão estreito. A família de Teixeira Gomes pertence a uma burguesia local com meios, com educação, com ambição. Não é uma infância de miséria nem de heroísmo romântico. É uma infância de casa com livros, de conversas onde se fala de negócios e de política, de uma certa disciplina social que ensina cedo o valor da reputação. E é também uma infância de observação. O menino que cresce a ver homens do mar, comerciantes, funcionários, viajantes, aprende uma coisa que mais tarde lhe vai ser útil como escritor e como diplomata: a arte de ler pessoas. Quem chega ao porto traz sempre uma história. Quem parte deixa sempre um silêncio. O pai, figura influente na região, representa um tipo de poder que não precisa de farda nem de tribuna. O poder de quem conhece toda. A gente de quem tem crédito, de quem decide empregos, de quem abre portas. O filho cresce nesse ambiente e percebe, sem que ninguém lhe explique, que o país real não é feito apenas de leis e de discursos. É feito de relações, de favores, de alianças discretas. A política, mesmo quando parece distante, está ali, na forma como se distribui a confiança e como se cobra a lealdade. Mas há outra coisa, há o corpo, há o prazer, há o gosto. O Algarve, com o seu clima, com a sua sensualidade de fruta madura e noites quentes, com a proximidade do mar e a vida ao ar livre, oferece uma educação sensorial que não se apaga. Teixeira Gomes vai ser, ao longo da vida, um esteta, um homem que escreve com atenção ao detalhe físico, ao gesto, ao cheiro, ao tecido, ao brilho de um olhar. Isso não nasce em Lisboa nem em Paris. Nasce também aqui, onde a luz obriga a ver. A escola, para um rapaz com possibilidades, é o primeiro bilhete para fora. E fora não é apenas outra cidade, é outra escala de mundo. A educação formal em Portugal, no final do século XIX, ainda é marcada por um certo classicismo, por uma cultura literária que valoriza o latim, a retórica, a história, a composição. Aprende-se a escrever com regras, com modelos, com a ideia de que a frase deve ter coluna vertebral. Mas, ao mesmo tempo, o país começa a ser atravessado por novas correntes. O romantismo já deixou marcas, o realismo e o naturalismo entram com força e a literatura torna-se um campo de batalha moral e social. E um jovem atento percebe que escrever não é apenas ornamentar, é escolher um lado, mesmo quando se finge neutralidade. Teixeira Gomes vai estudar para Coimbra, como tantos que procuram o selo de prestígio e a rede de contactos. Coimbra, nessa época, é mais do que uma universidade. É uma fábrica de elites, um laboratório de ideias, um palco onde se ensaia o futuro do país. A cidade tem o seu ritmo próprio. Capas negras, repúblicas estudantis, serenatas, cafés onde se discute tudo com a convicção de quem ainda não foi derrotado pela vida. E há uma tensão permanente entre tradição e rebeldia. A universidade é antiga, mas os estudantes querem ser modernos, querem ser europeus. Querem derrubar o que consideram velho. E no fim do século XIX, velho é muitas vezes sinônimo de monarquia. Coimbra dá-lhe o contacto com a política como paixão intelectual, dá-lhe também o contacto com a literatura como arma e dá-lhe, sobretudo, uma coisa que Portimão não podia dar na mesma escala: a sensação de que o país é um sistema com centro e periferia, com hierarquias, com portas que se abrem e portas que se fecham. Quem vem do sul aprende depressa a reconhecer o sotaque do poder.
Aprende a perceber quando está a ser tolerado e quando está a ser admitido. Mas Teixeira Gomes não é um revolucionário de barricada. Não é um homem de comício por natureza. Há nele uma inclinação para a distância, para o olhar de fora, para a ironia que protege. Mesmo quando se aproxima de ideias republicanas, e aproxima-se porque a geração dele é atravessada por esse vento, falo com um temperamento que não se confunde com o do agitador. Ele observa, ele mede, ele escolhe palavras. E isso, num país onde a política muitas vezes se faz aos gritos, é uma diferença decisiva. A escrita começa cedo, mas não como um projeto de carreira no sentido moderno. Escrever para um jovem burguês culto é também um modo de existir socialmente, publicar em jornais, circular em tertúlias, ser lido, ser comentado, é um cartão de visita. E no caso de Teixeira Gomes, é também um espaço de liberdade, porque a escrita permite dizer o que não se diz em família, nem em sala de aula, nem em conversa de circunstância. Permite explorar o desejo, a moral, a hipocrisia, a vida privada, temas que numa sociedade conservadora são sempre perigosos. O fim do século XIX português é um tempo de nervos. O país sente-se pequeno, endividado, dependente. O ultimato britânico de 1890, a imposição de Londres que obriga Portugal a recuar nas suas ambições africanas, é uma ferida nacional. Não é apenas um episódio diplomático. É uma humilhação pública que alimenta o republicanismo e a ideia de que a monarquia falhou. Nas ruas, nos jornais, nos cafés, cresce um ressentimento que mistura patriotismo e frustração. E, para um jovem que mais tarde vai representar Portugal precisamente em Londres, esta memória coletiva é um dado de fundo. A relação com a Inglaterra é necessária, mas nunca é simples. Há a admiração e a raiva, a dependência e há orgulho ferido. Teixeira Gomes, entretanto, vai se tornando um homem do mundo. E mundo, para um português dessa época, significa sobretudo deslocação. Lisboa, sim, mas também Espanha, França, Inglaterra, o Mediterrâneo. Viajar não é apenas turismo, é formação. É aprender línguas, aprender códigos sociais, aprender a sentar-se à mesa certa e a calar-se no momento certo. É perceber que a Europa tem centros de gravidade e que Portugal muitas vezes orbita em torno deles. E aqui aparece uma das marcas mais fortes do seu caráter: a facilidade com que ele se move entre ambientes. Não é um provinciano deslumbrado, mas também não é um aristocrata indiferente. Ele adapta-se, observa, aprende e guarda tudo para a escrita. Porque o escritor, mesmo quando parece apenas viver, está sempre a recolher material, um gesto num hotel, uma conversa num salão, um silêncio num comboio. Tudo pode virar frase. A vida literária portuguesa, nesse período, é intensa e competitiva. Há revistas, jornais, polêmicas, grupos. Há a herança de Eça de Queiroz, a sombra de Camilo, a presença de Antero e de Oliveira Martins como referências de pensamento. Há uma vontade de diagnosticar o país, de explicar por que razão Portugal parece sempre atrasado em relação à Europa industrial. E há também uma moral pública rígida, que convive com uma vida privada cheia de zonas cinzentas. Teixeira Gomes vai escrever com uma franqueza que incomoda. Não é apenas um estilista, é alguém que toca em nervos expostos. Os seus primeiros livros e textos vão revelando um autor com gosto pelo conto, pela observação psicológica, pelo detalhe sensorial. Um autor que não tem medo de sugerir, de insinuar, de expor o ridículo social. E isso, num país pequeno, tem consequências. A literatura não é um hobby inocente. É reputação, é escândalo, é admiração, é inimigos. Ao mesmo tempo, há a vida prática. Porque, por mais talento que se tenha, viver de literatura em Portugal é difícil. E é aqui que a porta de saída volta a aparecer. Não como fuga, mas como escolha de caminho. A diplomacia e o serviço consular oferecem uma coisa rara: salário, estatuto e a possibilidade de viver fora, sem romper com o país. É uma forma de ser cosmopolita com carimbo oficial. É também uma forma de estar perto do poder sem se sujar demasiado com a política interna. Para um temperamento como o dele, isso é quase perfeito. O consulado, para quem imagina apenas recessões e uniformes, é uma surpresa. O trabalho consular é muitas vezes burocracia dura. Passaportes, registros, certidões, proteção de cidadãos no estrangeiro, mediação em conflitos comerciais, assistência a marinheiros, a imigrantes, a gente que chega sem dinheiro e sem língua. É lidar com a parte menos glamourosa da mobilidade. É estar literalmente na fronteira entre o Estado e o indivíduo. E é também representar o país num palco onde o país é pequeno.
Um cônsul português, num grande porto estrangeiro, aprende depressa a ser eficiente, discreto e persuasivo. Aprende a não prometer o que não pode cumprir. Aprende a escrever relatórios que têm de ser claros, porque em Lisboa ninguém tem tempo para poesia. Teixeira Gomes entra na carreira diplomática e consular num momento em que Portugal tenta manter a sua posição imperial e a sua dignidade internacional com recursos limitados. O Estado precisa de homens capazes, com línguas, com cultura, com capacidade de negociação, e ele tem isso. Tem também uma coisa que nem sempre se encontra: charme. Um charme que não é apenas sedução, é uma ferramenta de trabalho. Na diplomacia, muitas vezes, a diferença entre um acordo e um impasse é a capacidade de criar um ambiente em que o outro lado se sinta respeitado. E Teixeira Gomes sabe fazer isso. Sabe ouvir. Sabe elogiar sem parecer submisso. Sabe discordar sem humilhar. Mas não se deve confundir essa habilidade com docilidade. Há nele uma independência que mais tarde vai explodir. Ele não é um funcionário que se dissolve no cargo. Ele leva o cargo como quem veste um casaco. Serve, mas não cola a pele. E, por baixo, está sempre o escritor, o homem que guarda uma distância interior, que transforma a experiência em linguagem, que não se entrega completamente a nenhuma instituição. A passagem de Portimão para o mundo não é apenas geográfica, é psicológica. O jovem algarvio aprende a viver em hotéis, em casas alugadas, em cidades onde ninguém o conhece. Aprende a fazer da mala uma extensão do corpo. Aprende a escolher o que leva e o que deixa. E isso molda uma personalidade. A de alguém que não se fixa facilmente, que não se deixa prender por rotinas domésticas, que prefere a liberdade do movimento. Há pessoas que precisam de raízes. Ele parece precisar de portas. E, no entanto, há sempre Portugal. Mesmo quando está fora, ele escreve para dentro. Pensa o país, critica o país, sente o país. A distância, paradoxalmente, dá-lhe uma lucidez que os que ficam muitas vezes perdem. Porque quem está em Lisboa vive no ruído diário. Intrigas partidárias, jornais, boatos, pequenas guerras de vaidade. Quem está fora vê padrões, vê como os outros países funcionam, vê o que Portugal poderia ser e não é. E essa comparação é uma forma de dor. A Lisboa do fim da monarquia e do início do século XX é uma cidade de contrastes, elétricos e carroças, cafés elegantes e bairros. Pobres, uma elite que fala francês e um povo que luta pelo pão. A política é um teatro permanente. Os partidos rotativos gastam-se em manobras parlamentares. O rei tenta equilibrar forças. E, por baixo, cresce a ideia de que o regime não aguenta. O republicanismo organiza-se, infiltra-se, prepara-se. Há atentados, conspirações, repressões. O país parece viver num estado de febre baixa, à espera de uma crise maior. Teixeira Gomes, com a sua formação e com a sua sensibilidade, não é indiferente a esse clima. Mas também não é um homem que se alimente de ódio. O que o move é mais complexo. É uma mistura de patriotismo e de ceticismo, de desejo de modernidade e de desconfiança em relação às soluções fáceis. Ele quer um Portugal mais digno, mais europeu, mais funcional, mas não acredita em milagres. E, sobretudo, não acredita em purezas. A sua escrita, nesse período, vai ganhando maturidade e ganha também um tom que o distingue, uma elegância que não é apenas estética, mas moral. Ele escreve sobre o desejo e sobre a hipocrisia com uma espécie de frieza calorosa. Parece contraditório, mas é isso. Há calor na atenção ao corpo, ao prazer, ao detalhe íntimo. E há frieza na forma como ele observa a sociedade, como se estivesse ligeiramente acima do jogo, como se recusasse ser engolido por ele. Essa postura vai ser mais tarde a sua força e a sua condenação. Porque a política portuguesa, especialmente na Primeira República, que ainda está por vir, não perdoa distâncias. Exige fidelidades absolutas, exige presença constante, exige que se viva dentro da máquina. E Teixeira Gomes, mesmo quando serve, serve com uma reserva que irrita os fanáticos e desconcerta os oportunistas. Ele não é fácil de catalogar. Não é um santo. Não é um cínico. É um homem que gosta demasiado da liberdade para se deixar domesticar. Mas ainda estamos antes do cargo máximo, antes do Palácio de Belém, antes do peso da presidência. Estamos no tempo em que ele se forma como um tipo raro de português. Um cosmopolita que não renega a origem, um hedonista que não é irresponsável, um escritor que sabe lidar com papéis oficiais, um homem que aprecia o prazer, mas entende o dever. E essa combinação não nasce do nada. Nasce de uma infância num porto, de uma juventude num país inquieto, de uma educação que mistura província e universidade, de uma entrada numa carreira que obriga a viver com a mala pronta. Há uma imagem que ajuda a perceber este começo. O cais ao fim da tarde.
O sol desce e a água do Arade muda de cor, do azul duro para um dourado espesso. Os homens arrumam redes, as vozes ficam mais baixas, e um navio prepara-se para sair. Não é um grande transatlântico, é um vapor ou um cargueiro, algo prático, com cheiro a carvão e corda molhada. As pessoas no cais não fazem discursos, fazem gestos, um abraço rápido, um aceno, uma mala passada de mão em mão. E depois a distância cresce, silenciosa, inevitável. Teixeira Gomes cresce com esta gramática emocional. A de quem sabe que partir é normal, que ficar é uma escolha, não um destino. E isso, num país onde tantos vivem presos à terra e à família, é uma diferença profunda. Ele aprende cedo a não dramatizar a separação. Aprende a transformar a saudade em estilo. Aprende a fazer da ausência uma forma de presença. Quando começa a circular em meios literários e políticos, essa atitude torna-se visível. Ele não precisa de se impor com agressividade. Impõe-se com inteligência, com cultura, com uma conversa que atravessa fronteiras. Sabe falar de Portugal e sabe falar do mundo. Sabe citar autores, mas também sabe falar de coisas concretas. De comércio, de portos, de rotas, de interesses. E isso é raro num país onde a elite muitas vezes vive de abstrações e de retórica. A viragem do século traz também uma mudança no próprio conceito de Estado. A administração pública tenta modernizar-se, as comunicações melhoram, o telégrafo encurta distâncias, os jornais aceleram o tempo político, a opinião pública torna-se mais volátil. Um escândalo em Lisboa chega ao Algarve em dias, não em semanas. Uma crise internacional ecoa nos cafés. E a diplomacia, que antes podia ser lenta, começa a sentir a pressão da velocidade. O mundo está a ficar mais interligado. E Portugal, com o seu império e a sua fragilidade, está exposto. Teixeira Gomes, ao escolher a via diplomática, coloca-se precisamente nesse ponto de contato entre o país e o exterior. E isso vai moldar a sua visão. Ele vai perceber que a soberania não é um slogan, é uma negociação permanente, que a dignidade nacional não se defende apenas com discursos inflamados, mas com competência, com informação, com alianças, e vai perceber também que, muitas vezes, o que se decide em gabinetes estrangeiros pesa mais do que o que se grita em praças portuguesas. Mas, por enquanto, ele é ainda o homem em formação, o escritor que afia a pena, o diplomata que aprende o ofício, o algarvio que carrega. No corpo a luz do sul e na cabeça a inquietação de um país que se sente encurralado pela própria história. Há um detalhe que não se deve perder. A forma como ele olha para a moral, a sociedade portuguesa do seu tempo é oficialmente católica, oficialmente pudica, oficialmente respeitadora. Mas a vida real é cheia de desvios, de segredos, de duplas vidas. Teixeira Gomes não é moralista no sentido de condenar. Ele é moralista no sentido de revelar. E revelar num país pequeno é perigoso, porque a hipocrisia é uma cola social. Quem a dissolve arrisca-se a ficar sozinho. E talvez seja por isso que a porta de saída é tão importante desde cedo, não apenas como viagem física, mas como possibilidade de não ficar preso às consequências. Se um texto provoca escândalo, há sempre um consulado, uma missão, uma cidade estrangeira onde se pode respirar. Se a política se torna sufocante, há sempre um navio. Se a vida social se torna venenosa, há sempre um hotel anônimo. Esta mobilidade não é apenas privilégio, é estratégia de sobrevivência. O jovem Teixeira Gomes aprende também a lidar com o tempo. O tempo da província é lento, repetitivo. O tempo da universidade é intenso, teatral. O tempo da diplomacia é feito de esperas e de urgências. Dias de rotina burocrática interrompidos por crises súbitas. Essa alternância cria um ritmo interior que mais tarde se vai refletir na sua vida pública. Ele aguenta longos períodos de tensão, mas não suporta a degradação constante, o desgaste sem sentido. Ele precisa de sentir que há propósito. Quando o propósito desaparece, ele procura a saída, e no início tudo parece ter propósito. A carreira abre horizontes, a escrita dá-lhe voz. A política, vista de fora, parece um campo onde a inteligência pode fazer diferença. A República, ainda não proclamada, é para muitos uma promessa de regeneração. E ele, com o seu republicanismo de temperamento, pode acreditar que o país pode ser melhor sem precisar de se tornar fanático. O que se forma então em Portimão e em Coimbra, entre livros e cais, entre tertúlias e documentos oficiais, é um tipo de homem que Portugal vai precisar. E que Portugal vai, ao mesmo tempo, não saber como usar. Um homem que entende o valor da imagem e da palavra, que sabe que a reputação internacional conta, que percebe que a política interna pode destruir qualquer projeto se não houver disciplina. Um homem que, por gostar demasiado da vida, não aceita ser consumido por ela.
E há ainda o elemento mais íntimo, mais difícil de domesticar, o prazer de viver. Teixeira Gomes não é um asceta, não é um homem que se orgulhe de sofrimento. Ele gosta de boa conversa, de boa comida, de ambientes elegantes, de relações humanas complexas. Isso não é apenas hedonismo superficial. É uma filosofia. É a ideia de que a vida, para valer, precisa de ser vivida com intensidade e com consciência. E essa filosofia entra em choque com a política, que exige sacrifício contínuo e, muitas vezes, recompensa com ingratidão. No fim do século XIX e no início do XX, Portugal está cheio de homens que querem salvar a pátria. Alguns querem salvá-la com moral, outros com violência, outros com retórica. Teixeira Gomes parece querer salvá-la com lucidez. E a lucidez, num país em crise, é uma virtude desconfortável, porque a lucidez não promete paraísos. Mostra limites, mostra custos, mostra que às vezes a melhor decisão é recuar. A imagem do cais volta, insistente, porque o cais é o lugar onde se decide sem discursos, ou se embarca ou se fica. E para Teixeira Gomes, desde cedo, a vida é isso, uma sucessão de embarques. Portimão dá-lhe o primeiro, Coimbra dá-lhe o segundo, a carreira consular dá-lhe o terceiro. E cada embarque é também uma forma de se reinventar, de escapar às etiquetas, de não ser reduzido a uma única identidade. Ele é algarvio, mas não é apenas algarvio. É português, mas não é apenas português. É escritor, mas não é apenas escritor. É funcionário do Estado, mas não é apenas funcionário. Esta multiplicidade é a sua riqueza. E é também a sua fragilidade. Porque o poder, quando chega, gosta de simplificar pessoas. Gosta de as transformar em símbolos, em peças de xadrez. E Teixeira Gomes, mesmo jovem, já mostra que não quer ser peça. Quer ser jogador. Ou, se não puder, prefere levantar-se da mesa. Quando a noite cai sobre Portimão e o vento muda, trazendo um frio úmido que contrasta com o calor do dia, as casas fecham janelas, as ruas esvaziam-se, e o porto fica com sons mais nítidos. O bater de cabos, o ranger de madeira, o murmúrio da água. É fácil imaginar o jovem Manuel a olhar para esse cenário com uma mistura de pertença e impaciência. Pertença, porque ali estão as raízes, a língua, os cheiros da infância. Impaciência, porque o mundo chama, e ele, ao contrário de tantos, tem meios e talento para responder. Esse é o começo. Um começo feito de luz forte e de sombras duras, de livros e de mar, de disciplina social e de desejo de liberdade. Um começo que já contém, como uma semente, a decisão que um dia vai espantar o país. A decisão de sair pela própria porta, sem ser empurrado como se o poder fosse apenas mais uma estação de passagem. Mas por enquanto ele ainda está a aprender a arte de partir e a arte de escrever como quem parte, deixando para trás o suficiente para que a ausência seja sentida e levando consigo o essencial para continuar inteiro. O primeiro consulado não tem o brilho que a imaginação atribui à palavra diplomata. Tem carimbos, tem filas. Tem papel que cheira a tinta fresca e a dedos ansiosos. Tem marinheiros que aparecem com a roupa ainda úmida de sal, a pedir ajuda porque o navio partiu sem eles, ou porque alguém lhes roubou o salário numa taberna perto do cais. Tem comerciantes que juram que a mercadoria foi apreendida injustamente e exigem que o Estado português, esse Estado distante, faça se ouvir num idioma que não é o seu. Tem cartas que chegam amassadas, com selos estrangeiros e que trazem dentro uma vida inteira. Um casamento por procuração, um nascimento, registrado tarde, uma morte que precisa de certidão para que a herança não se perca, e tem, sobretudo, a sensação de estar sempre à porta. A porta de entrada e a porta de saída, a porta do país para o mundo e do mundo para o país. Manuel Teixeira Gomes aprende cedo que o consulado é uma espécie de alfândega humana. Não se taxam apenas mercadorias, taxam-se destinos. Um cônsul é um homem que assina para que alguém exista legalmente noutro lugar. Um homem que escreve para que um português não seja apenas um corpo perdido numa cidade estrangeira, mas um cidadão com nome, com proteção, com um fio invisível que o liga a Lisboa. E esse fio muitas vezes é frágil, parte-se com facilidade. Um telegrama que chega tarde, um despacho que fica numa gaveta, um ministro que muda e leva consigo a memória do assunto. A carreira consular portuguesa, no virar do século, vive dessa fragilidade. Portugal é um país com império e com orgulho, mas com um orçamento curto e uma administração que oscila entre a ambição e a improvisação. Há postos importantes e há postos quase simbólicos. Há cidades onde o cônsul é recebido com deferência e há outras onde é apenas mais um funcionário de um país periférico, tolerado, observado, por vezes ignorado. E, no entanto, é ali, nesses gabinetes com móveis gastos e mapas desatualizados, que se aprende o poder real, o poder de negociar, sem levantar a voz,
de obter concessões sem parecer que se pede, de defender interesses nacionais sem ter canhões atrás. Teixeira Gomes traz para esse ofício uma coisa que não se ensina em manuais: a capacidade de ler o ambiente. Ele entra numa sala e percebe, pelo modo como alguém segura o chapéu, se está nervoso ou se está a representar. Percebe, pelo silêncio antes de uma resposta, se há margem para insistir ou se é melhor recuar. E percebe, sobretudo, que a diplomacia é uma arte de tempo. Há momentos em que uma frase dita cedo demais estraga tudo. Há momentos em que uma frase dita tarde demais já não serve para nada. O mundo, entretanto, acelera. A Europa do início do século XX é uma máquina que aquece, as potências armam-se, fazem alianças, desconfiam umas das outras com uma cortesia de salão que não engana ninguém. A imprensa cresce, a opinião pública torna-se um fator, e a política externa deixa de ser apenas assunto de gabinetes. Passa a ser espetáculo, disputa, propaganda. Portugal observa tudo isto com uma mistura de ansiedade e necessidade. Necessidade, porque depende de alianças para proteger o que ainda tem. Ansiedade, porque sabe que, num choque entre gigantes, os pequenos são empurrados para a parede, e há uma memória que não desaparece. 1890. O Ultimato Britânico. A humilhação que ficou gravada como uma cicatriz nacional, para muitos republicanos, foi a prova de que a monarquia não sabia defender o país. Para muitos monárquicos, foi a prova de que Portugal era fraco e precisava de prudência. Para Teixeira Gomes, que vai acabar por trabalhar precisamente no coração do mundo britânico, essa cicatriz é um dado de trabalho. Não se negocia com a Inglaterra como se negocia com um vizinho qualquer. Negocia-se com um império que domina mares, finanças, rotas. Negocia-se com alguém de quem se precisa e a quem, ao mesmo tempo, se resiste por orgulho. A diplomacia portuguesa nesses anos é uma corda esticada, de um lado a sobrevivência, do outro a dignidade. E no meio, homens como Teixeira Gomes, que tem de transformar sentimentos nacionais em linguagem aceitável para estrangeiros. Não se pode levar ressentimento para uma mesa de negociações, mas também não se pode levar servilismo. É um equilíbrio que exige nervos. Ele vai subindo na carreira e com isso vai mudando de cenário. Hotéis, casas alugadas, salas de espera, estações de comboio onde o vapor da locomotiva mistura-se com o cheiro a carvão e a chuva. Navios que partem ao amanhecer, quando a cidade ainda dorme, e o cais parece um corredor entre dois mundos. A mala torna-se hábito. A mala e o passaporte. A mala e o papel timbrado. A mala e a consciência de que, em qualquer momento, uma ordem de Lisboa pode mudar tudo. E Lisboa muda tudo com frequência. Porque Portugal, nesses anos, é um país politicamente instável, mesmo antes de ser oficialmente instável. A monarquia constitucional vive de equilíbrios frágeis, de governos que caem, de crises que se repetem. O regicídio de 1908 abre uma ferida que não fecha. A República chega em 1910 como promessa e como ruptura. E, com a República, chega também uma nova forma de turbulência. Mais partidos, mais facções, mais jornais, mais conspirações, mais pressa. A política torna-se um moinho. E quem está no estrangeiro sente isso como um tremor constante no chão. Hoje uma orientação, amanhã outra. Hoje um ministro, amanhã outro. Hoje uma linha, amanhã a sua negação. Teixeira Gomes, porém, tem uma vantagem. A distância dá-lhe frieza. E a frieza na diplomacia é ouro. Ele não precisa de gritar para ser ouvido. Precisa de ser útil. Precisa de ser competente. Precisa de entregar resultados que Lisboa, no meio do caos, possa reconhecer como vitais. E é aí que o seu nome começa a ganhar peso. Quando a Primeira Guerra Mundial rebenta, em 1914, a Europa deixa de ser apenas um tabuleiro de alianças e passa a ser um abismo. A guerra não é uma abstração. É mobilização, censura, racionamento, medo. Londres, o grande centro financeiro e político, transforma-se num lugar onde tudo se decide com urgência. Navios são afundados, rotas comerciais são redesenhadas, a informação vira arma, a diplomacia vira combate sem farda. Portugal entra na guerra em 1916, mas a guerra já o tinha puxado antes, como uma corrente marítima que arrasta mesmo quem tenta ficar na margem. Há colônias portuguesas em África vulneráveis à pressão alemã. Há a velha aliança com a Inglaterra, que é ao mesmo tempo escudo e armadilha. Há a necessidade de afirmar a República no concerto das nações, de mostrar que Portugal não é apenas um país pequeno a pedir proteção, é mais um aliado com vontade de participar. E há também a política interna, a guerra como forma de legitimar governos, de unir facções ou de as dividir ainda mais. É neste contexto que Teixeira Gomes se destaca em Londres. Londres não é apenas uma cidade, é um organismo.
Um organismo que respira por bancos, por ministérios, por clubes, por jornais. Um organismo onde a palavra informação tem peso físico. Quem sabe antes, decide antes. Quem decide antes, vence. E um representante português ali precisa de ser mais do que um emissário. Precisa de ser um intérprete do mundo para Lisboa e de Lisboa para o mundo. O trabalho nesses anos tem um ritmo cruel. De manhã, telegramas, à tarde, reuniões, à noite, relatórios. E, entre tudo, a necessidade de manter uma rede de contactos viva. Jornalistas, funcionários, outros diplomatas, intermediários. A diplomacia em tempo de guerra é feita de portas que se abrem e se fecham com rapidez. Hoje há acesso, amanhã há suspeita, hoje há simpatia, amanhã há impaciência. E Portugal, com a sua posição ambígua, aliado antigo, mas militarmente limitado, precisa de ser constantemente lembrado, constantemente defendido, constantemente explicado. Teixeira Gomes aprende a falar a língua do interesse sem perder a língua da honra. Aprende a insistir sem parecer que implora. Aprende a colocar Portugal no mapa mental britânico, não como um peso, mas como uma peça útil, pelas rotas atlânticas, pelos portos, pelas colônias, pela posição estratégica, e aprende também a lidar com a sombra do ultimato, a sombra que faz com que qualquer gesto britânico seja lido em Lisboa com desconfiança, e qualquer gesto português seja lido em Londres com condescendência. Há um detalhe que define a guerra moderna: a propaganda. Não apenas cartazes e discursos, mas a gestão da narrativa. Quem é vítima, quem é agressor, quem é civilizado, quem é bárbaro. Portugal, ao entrar na guerra, precisa de justificar-se perante o mundo e perante si próprio. E precisa de proteger a sua imagem num ambiente onde a imprensa britânica tem alcance global. Um representante português em Londres, portanto, não negocia apenas tratados e fornecimentos. Negocia percepções. Negocia o modo como um país é visto. E isso exige uma habilidade que Teixeira Gomes tem por natureza. A habilidade literária. Ele sabe escrever, sabe construir uma frase que não é apenas correta, mas eficaz. Sabe escolher palavras que não inflamam desnecessariamente, mas que também não cedem. Sabe que num relatório, uma nuance pode mudar uma decisão. Sabe que, numa carta, um adjetivo pode abrir ou fechar uma porta. Enquanto isso, a guerra vai cobrando o seu preço. Em Portugal, a instabilidade política agrava-se. A República, que prometia regeneração, vive em permanente sobressalto. Golpes, contra-golpes, governos efêmeros. A guerra, em vez de unir, muitas vezes divide. Há quem veja nela uma aventura inútil. Há quem a veja como destino inevitável. Há quem a use como arma interna. E, no meio, há soldados enviados para a Flandres, para um inferno de lama e arame farpado, onde a modernidade mostra o seu rosto mais mecânico. O corpo expedicionário português, quando chega ao teatro de guerra, encontra um mundo que não perdoa improvisações. A logística é tudo, a disciplina é tudo, a coordenação com aliados é tudo. E Portugal, com recursos limitados e com uma política interna em convulsão, sofre. A Batalha de Laliz, em 1918, torna-se símbolo de tragédia e de desgaste. E em Londres, cada notícia dessas tem eco. Cada derrota, cada dificuldade, cada queixa transforma-se em pressão diplomática. Porque os aliados querem resultados e porque, no fim, a guerra é contabilidade de sangue e de material. Teixeira Gomes, nesse ambiente, não é um general, não é um ministro da guerra, mas é um homem que tem de lidar com consequências. Tem de explicar, tem de pedir, tem de negociar apoios, tem de defender a honra de um país que, muitas vezes, parece não conseguir defender-se sozinho. E isso é um exercício de resistência psicológica, porque há um limite para o que se pode justificar sem se sentir humilhado. A Londres da guerra é também uma Londres de contrastes. Há apagões, há medo de bombardeamentos, há notícias de mortos, mas há também jantares discretos, conversas em clubes, uma vida social que continua porque o império não pode parar. A cidade mantém uma espécie de compostura fria, e Teixeira Gomes, esteta e observador, vê tudo. A elegância como máscara, a cortesia como arma, o humor britânico como forma de suportar o horror. Ele não é um puritano. Não é um homem que viva apenas de dever, e isso paradoxalmente ajuda-o, porque a diplomacia não se faz só em mesas oficiais. Faz-se em intervalos, em conversas laterais, em momentos em que as pessoas baixam a guarda. Um homem que sabe estar, que sabe conversar, que sabe ouvir, consegue mais do que um homem que apenas recita posições. Teixeira Gomes sabe criar intimidade sem perder a distância. Sabe ser agradável sem ser fraco. E isso em Londres vale muito. Mas a guerra termina e não traz paz verdadeira. Traz um pós-guerra nervoso.
Traz inflação, desemprego, radicalização, traz a sensação de que o mundo antigo morreu e o novo ainda não sabe como viver. Em Portugal, a instabilidade não diminui. Transforma-se, a República entra numa fase em que a política parece uma sucessão de emergências e, para alguém como Teixeira Gomes, que aprendeu em Londres o que é o poder real, o poder que se mede por capacidade de decisão e por continuidade, Lisboa começa a parecer ainda mais caótica. É aqui que a experiência diplomática se torna mais do que carreira. Torna-se escola de desilusão, porque ele viu como funcionam os grandes. Viu como se planeia, como se executa, como se mantém uma linha, e volta o olhar para Portugal e encontra facções que se devoram, partidos que se fragmentam, militares que entram e saem da política, como se a política fosse quartel, e uma opinião pública alimentada por jornais que vivem de escândalo e de urgência. E, no entanto, ele não se afasta. Pelo contrário, aproxima-se. Porque a diplomacia, quando é bem feita, cria reputação. E reputação, num regime que precisa de figuras respeitadas, é capital político. Teixeira Gomes começa a ser visto como alguém que pode servir o país não apenas lá fora, mas cá dentro. Um homem com mundo, um homem com nome. Um homem que não parece preso às pequenas guerras de Lisboa. E por isso mesmo pode ser útil como mediador, como árbitro, como figura de consenso. Mas há um preço. Aproximar-se do centro significa perder parte da liberdade. Significa ser puxado para dentro do ruído. Significa que a porta de saída, que sempre esteve ali como opção, começa a ser vigiada por olhos políticos. Porque o poder, quando percebe que alguém pode ser importante, tenta prendê-lo com expectativas, com cargos, com deveres, com a ideia de que recusar é quase traição. Teixeira Gomes conhece esse mecanismo, conhece-o demasiado bem. E talvez por isso hesite sempre um pouco, mesmo quando aceita. Ele sabe que o Estado, sobretudo num regime instável, é uma máquina que consome pessoas, consome tempo, consome saúde, consome reputação. E ele, que sempre viveu com a mala pronta, sente o perigo de ficar sem mala, de ficar sem saída. A diplomacia ensinou-lhe também outra coisa: a diferença entre o que se diz e o que se faz. Em Londres, durante a guerra, viu promessas que eram apenas instrumentos. Viu declarações públicas que escondiam negociações privadas, viu como a moral pode ser usada como verniz para interesses, e isso dá-lhe uma lucidez que, em Lisboa, pode ser interpretada como cinismo. Mas não é cinismo, é experiência. Ele sabe que um país pequeno não pode dar-se ao luxo de romantismos, não pode confundir orgulho com teimosia, não pode confundir soberania com isolamento. E sabe, ao mesmo tempo, que um país pequeno morre se aceitar ser tratado como irrelevante. É uma linha fina. Uma linha que se atravessa com facilidade. E ele, com a sua escrita e com o seu temperamento, tenta caminhar sobre essa linha sem cair. Há momentos em que a vida consular volta a impor-se como metáfora. Um consulado é um lugar onde se resolve o concreto. Não se discute filosofia, resolve-se o passaporte. Não se debate a essência da nação, resolve-se a certidão. E Teixeira Gomes, mesmo quando começa a ser puxado para a política, mantém esse instinto do concreto. Ele prefere soluções práticas a discursos. Prefere acordos possíveis a purezas impossíveis. E isso, num ambiente republicano cheio de moralismos e de radicalismos, é quase uma provocação. A experiência londrina deixa-lhe também um sentido agudo de imagem internacional. Ele sabe que Portugal, para sobreviver, precisa de ser levado a sério. Precisa de parecer estável, mesmo quando não é. Precisa de mostrar continuidade, mesmo quando muda de governo como quem muda de casaco. E isso exige figuras que inspirem confiança. Figuras que, ao serem vistas lá fora, não provoquem risos nem pena. Teixeira Gomes, com a sua cultura, com a sua elegância, com a sua capacidade de falar e escrever, encaixa nesse perfil, mas ele não é apenas um rosto. É um homem com vida interior, e essa vida interior, alimentada por anos de deslocação, por hotéis, por conversas em línguas diferentes, por observação constante, cria nele uma espécie de solidão funcional. O diplomata aprende a não se comprometer emocionalmente com facilidade. Aprende a manter uma reserva, aprende a sorrir e aguardar. Aprende a ser ao mesmo tempo presente e ausente. Essa reserva é útil em Londres. Em Lisboa pode ser fatal, porque Lisboa, sobretudo na Primeira República, exige pertença, exige que se seja de um grupo, de uma facção, de um jornal, de uma loja, de uma rede, exige que se tenha inimigos claros e amigos claros. E Teixeira Gomes, que sempre preferiu a liberdade de não ser totalmente de ninguém, começa a entrar num território onde essa liberdade é vista como suspeita. Mesmo assim, ele avança. E avança porque há um sentido de dever que nele é real, embora não seja teatral.
Ele não precisa de proclamar patriotismo. Ele pratica-o quando representa o país com competência. E, depois da guerra, quando Portugal tenta encontrar lugar num mundo redesenhado, essa competência torna-se ainda mais valiosa. O país precisa de gente que entenda o exterior. Precisa de gente que saiba que a política interna, por mais barulhenta que seja, não muda o facto de que as decisões globais são tomadas noutros centros. A porta de saída continua a aparecer como imagem e como tentação. O cais, o navio, a mala, o hotel, o consulado. A possibilidade de desaparecer por uns meses, por uns anos e voltar quando o ar estiver respirável. Mas agora essa porta começa a ter outra textura. Já não é apenas liberdade, é também ameaça. Porque quanto mais alto se sobe, mais difícil é sair, sem que o país interprete a saída como abandono. E Teixeira Gomes, que viu a guerra de perto, não nas trincheiras, mas no nervo diplomático que alimenta as trincheiras, sabe que há abandonos necessários. Sabe que há momentos em que ficar é ser cúmplice de uma máquina que não tem direção. Sabe que há momentos em que a dignidade pessoal é a última coisa que se pode salvar. E essa ideia, ainda silenciosa, ainda subterrânea, começa a formar-se nele como uma certeza futura. Por agora, porém, ele é o homem que regressa de Londres com a experiência de quem viu o mundo a arder e a reorganizar-se. Um homem que traz na memória o som seco dos telegramas, o peso dos dossiês, a coreografia das reuniões, a frieza educada dos britânicos, quando dizem não sem levantar a voz. Um homem que aprendeu que o poder raramente se anuncia, o poder insinua-se. Um homem que sabe que por trás de cada discurso há uma conta, e que no fim, os países, como as pessoas, são julgados não pelo que prometem, mas pelo que conseguem sustentar. Lisboa, quando ele volta mais frequentemente ao centro, parece-lhe ao mesmo tempo familiar e estranha. Familiar, porque é Portugal. A língua, os gestos, a ironia, a facilidade com que se passa do drama ao riso. Estranha, porque o ruído político parece não ter aprendido nada com a guerra. Como se o país tivesse atravessado um cataclismo europeu, e mesmo assim, continuasse preso às suas pequenas guerras domésticas, às suas vinganças, às suas vaidades. E é nesse contraste, entre a Londres, onde se decide o destino de continentes, e a Lisboa, onde se decide o destino de ministérios em noites de conspiração, que Teixeira Gomes se torna, sem querer, um candidato natural a algo maior. Porque ele tem o que falta: mundo, disciplina, estilo e uma certa autoridade que não vem de gritar, mas de ter estado onde as coisas realmente acontecem. Só que o mundo, ele sabe, cobra sempre. Cobra em tempo, cobra em saúde, cobra em liberdade. E a mala, essa velha companheira, continua ali, encostada a um canto da vida, como se nunca tivesse sido desfeita por completo. Porque há homens que fazem carreira para chegar a um lugar e há homens que fazem carreira para manter aberta a possibilidade de partir. Teixeira Gomes pertence à segunda espécie. E isso, num país que vai exigir dele permanência absoluta, vai ser uma tensão constante. Uma tensão que começa aqui, no ofício aparentemente discreto do consulado, e que se adensa em Londres, quando a guerra transforma cada assinatura num gesto com consequências. A partir daí, nada do que ele fizer será apenas pessoal. Mesmo quando ele tentar que seja, mesmo quando ele desejar apenas voltar a ser o homem que observa, escreve, vive e deixa o poder do lado de fora como um casaco pendurado à entrada. Lisboa tem um som próprio quando a política entra em febre. Não é apenas o pregão dos jornais na rua, nem o tropel dos elétricos a riscar a calçada, nem o rumor do Tejo a bater nos cais. É um som mais fino, mais nervoso. O sussurro de corredores, o estalar de portas em ministérios, o tinir de copos em cafés onde se fala baixo e se escreve alto, a pressa de quem sobe escadas com papéis debaixo do braço como se carregasse dinamite. A Primeira República vive disso, de urgências, de governos que nascem já com a sombra da queda, de maiorias que se desfazem ao primeiro vento, de partidos que se dividem em partidos dentro de partidos e de homens que, ao fim de uma semana, já são traidores para os que ontem lhes apertavam a mão. A República prometera um país moderno, racional, limpo de vícios antigos. E, no entanto, o que se vê é uma máquina que range, que se engasga, que se alimenta de si mesma. Para um diplomata habituado a Londres, aquela disciplina fria, aquela continuidade que atravessa gabinetes e governos como um rio subterrâneo, Lisboa parece um palco onde o cenário muda durante a peça. E o público, em vez de se indignar, discute qual dos cenários é mais patriótico. Manuel Teixeira Gomes
chega a este centro com um tipo de autoridade que não se aprende em comícios. Ele traz o peso do estrangeiro, que em Portugal tanto pode ser prestígio como suspeita, traz o hábito de medir palavras, de não se comprometer com frases que amanhã possam ser usadas como arma. Traz, sobretudo, uma coisa rara: a noção de que o Estado não é apenas a política do dia, mas a imagem do país lá fora, a confiança dos outros, o crédito, moral e financeiro, que se ganha e se perde com gestos pequenos. E é por isso que, quando o seu nome começa a circular com mais insistência, não é como o de um tribuno, nem como o de um chefe de facção. É como o de um homem apresentável, um homem que pode sentar-se com estrangeiros sem envergonhar o país, um homem que pode falar de Portugal sem o reduzir a uma querela doméstica, um homem que, por não estar colado a uma trincheira partidária, talvez consiga fazer o que a República mais precisa e menos consegue: arbitrar. Arbitrar. Palavra bonita. Função ingrata. O presidente da República, na arquitetura da Primeira República, não é um monarca com coroa, nem um chefe de governo com maioria. É uma espécie de eixo, um ponto de equilíbrio, um árbitro entre partidos, entre governos, entre militares e civis, entre a rua e o parlamento. Só que, quando o campo está inclinado e os jogadores entram com facas escondidas, o árbitro é o primeiro a levar com a pancada. Teixeira Gomes sabe disso. Sabe-o com a lucidez de quem viu como o poder real se exerce. Com continuidade, com instrumentos, com disciplina, e sabe que, em Portugal, o poder é muitas vezes uma disputa de legitimidades. Quem tem a rua, quem tem o quartel, quem tem o jornal e quem tem a moral do momento. A presidência, nesse contexto, é uma cadeira que parece alta, mas assenta em pernas frágeis. Ainda assim, ele aproxima-se porque a República, em 1923, está cansada. Cansada de crises. Cansada de golpes falhados e golpes bem-sucedidos. Cansada de promessas de ordem que acabam em mais desordem. O país vive com a sensação de que tudo é provisório. O governo, a moeda, a paz social, a própria ideia de futuro, há greves, a violência política, há conspirações que se contam como anedotas e se executam como tragédias. E há, por trás de tudo, a sombra de um exército que se habituou a ser ator político, não apenas instrumento do Estado. A presidência torna-se, então, uma procura por alguém que não seja mais um incendiário, alguém que pelo menos pareça capaz de baixar a temperatura. E Teixeira Gomes, com o seu perfil de diplomata e escritor, com a sua elegância de homem que não precisa de berrar para ser ouvido, encaixa como uma luva, ou como uma máscara. A eleição chega, a posse chega, e com ela chega o Palácio de Belém, com os seus salões onde a luz entra filtrada, onde o ar tem cheiro a madeira encerada e a papel, antigo, onde os passos ecoam de um modo que faz qualquer homem sentir-se observado pela própria história. Belém é um lugar que impõe postura. A varanda sobre o Tejo dá a ilusão de domínio. O rio largo, os navios ao longe, a cidade espalhada como se fosse um mapa. Mas a ilusão dura pouco, porque o presidente ali vê o país, não o controla. Teixeira Gomes entra em Belém em 1923 com a consciência de que a presidência não é um trono, é uma mesa de despacho onde chegam problemas, que ninguém conseguiu resolver, e chegam com pressa, e chegam com veneno. Os primeiros dias têm sempre um verniz de cerimônia. Cumprimentos, discursos. A imprensa a medir cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Há quem o veja como esperança de moderação. Há quem o veja como um esteta deslocado, um homem de letras metido num pântano. Há quem o veja como um perigo precisamente por ser independente. Um presidente que não deve favores diretos a uma facção pode tornar-se imprevisível. E, na política portuguesa da época, a imprevisibilidade é o maior pecado. Ele tenta fazer o que sabe fazer, criar pontes. Falar com todos, ouvir, medir, procurar governos que possam durar mais do que um sopro. A presidência, na prática, passa por nomear chefes de governo, dissolver ou não dissolver o parlamento, gerir crises, receber delegações e lidar com a pressão constante de militares que se consideram guardiões da República e, ao mesmo tempo, potenciais substitutos dela. E há uma coisa que o cargo faz imediatamente: rouba tempo, rouba a vida privada, rouba a distância. O homem que sempre viveu com a mala pronta, com a porta de saída ao alcance, encontra-se agora num edifício onde as portas são vigiadas. Por protocolo, por guarda, por expectativa pública, a presidência é uma prisão dourada. Dourada, mas prisão. A Primeira República não dá descanso. Um governo cai, outro nasce. Um ministro é atacado num jornal, responde noutro. Um deputado muda de bancada como quem muda de casaco. A rua ferve.
Os sindicatos pressionam, os empresários reclamam. A moeda sofre, o custo de vida sobe. E no meio, a violência política não é exceção, é método. Há atentados, há agressões, há ameaças que circulam como bilhetes anônimos. Teixeira Gomes, que conhece o valor da palavra escrita, sabe também o valor da palavra impressa como arma. Os jornais são facções com tipografia, e a tipografia naquele tempo é uma metralhadora de tinta. Um editorial pode derrubar reputações, uma insinuação pode abrir caminho para um golpe. A imprensa não é apenas observadora, é participante. E o presidente, por mais que tente manter-se acima, é arrastado para dentro desse redemoinho. Ele tenta impor um estilo de sobriedade, de contenção, de racionalidade. Mas a República não é um salão onde o estilo manda, é uma rua onde o estilo é interpretado como fraqueza. Um presidente que não ameaça, que não grita, que não mobiliza, é visto como alguém que pode ser contornado, e é aqui que a contradição interna dele começa a doer. Porque Teixeira Gomes não é um homem sem vaidade. Nenhum escritor o é, mas a sua vaidade é de outra natureza. É a vaidade da lucidez, da frase bem colocada, do gesto elegante. A política portuguesa exige outra vaidade, a do domínio, a do músculo, a da capacidade de esmagar adversários. Ele não tem gosto por isso. E, mais grave, não tem estômago. O presidente recebe militares, recebe políticos, recebe emissários de grupos que se dizem defensores da ordem e que, na prática, querem impor a sua ordem. Recebe pedidos para agir com firmeza. Firmeza é uma palavra que, em Portugal, costuma significar uma coisa simples: usar força. Mas o presidente não tem um exército pessoal, não tem uma maioria. Tem, no máximo, a autoridade moral. E a autoridade moral, num regime em crise, é uma moeda que desvaloriza depressa. Há momentos em que ele percebe que a presidência é um cargo de solidão, porque qualquer decisão cria inimigos. Se nomeia um governo, irrita os que ficaram de fora. Se dissolve o parlamento, é acusado de autoritarismo. Se não dissolve, é acusado de cumplicidade com a paralisia. Se tenta mediar, é acusado de fraqueza. Se tenta impor, é acusado de ambição. A cadeira é um nó, e o nó aperta. A instabilidade crônica não é apenas política, é psicológica. O país vive num estado de alerta, e o presidente, que deveria ser símbolo de continuidade, torna-se símbolo de uma continuidade impossível, a continuidade de crises. Teixeira Gomes tenta, ainda assim, manter o país ligado ao exterior com dignidade. Ele sabe que Portugal não vive isolado, sabe que a credibilidade internacional importa, sabe que a imagem de um Estado que muda de governo como quem muda de humor afasta investimento, afasta confiança, afasta respeito. E ele, com a sua formação diplomática, tenta que Belém seja pelo menos um ponto fixo, um lugar onde, apesar de tudo, se fala com compostura. Mas a política interna não respeita compostura. A política interna quer resultados imediatos, quer vitórias, quer humilhações do adversário, quer vingança e, sobretudo, quer controlar o presidente ou neutralizá-lo. A presidência de Teixeira Gomes é atravessada por essa pressão constante, partidos a puxarem, militares a empurrarem, a rua a ameaçar. E ele, no meio, a tentar ser o que a Constituição imagina e o que a realidade desmente. Há um detalhe que se sente nos corredores: a fadiga, não a fadiga física apenas, mas a fadiga moral. A República, em 1923-1925, já não tem o entusiasmo fundador de 1910, tem memória de sangue, tem memória de fracassos, tem uma geração que envelheceu depressa, e tem uma juventude que olha para o regime e vê apenas confusão. A palavra ordem começa a soar sedutora. E quando ordem se torna sedutora, a liberdade começa a ficar em risco. Teixeira Gomes vê isso. Vê o crescimento de soluções autoritárias como tentação coletiva, vê a impaciência com o parlamento, vê o desprezo crescente pela política como debate, e vê também como os militares se sentem cada vez mais legitimados a intervir, como se fossem a última reserva de racionalidade num país irracional. Ele tenta resistir a essa deriva, mas resistir sem instrumentos é muitas vezes apenas atrasar o inevitável. E atrasar o inevitável tem um custo. O custo de ser esmagado no processo. O presidente, por vezes, é obrigado a lidar com crises governativas que se sucedem com uma rapidez quase absurda. A cada mudança, novos ministros, novas promessas, novas alianças improvisadas. E a cada improviso, mais fragilidade. O Estado torna-se um edifício onde se mudam as paredes sem reforçar os alicerces. Teixeira Gomes, que sempre valorizou a clareza, encontra-se a assinar nomeações e demissões como quem tenta manter um barco à tona, tapando buracos com as mãos, e o mar não acalma. Pelo contrário, o mar cresce e a vida em Belém para ele não é apenas despacho e cerimônia.
É vigilância. É a consciência de que cada visita pode ser uma armadilha, que cada conversa pode ser citada fora de contexto, que cada gesto pode ser interpretado como sinal para uma facção. O presidente torna-se um homem observado, e um homem observado perde espontaneidade, perde leveza, perde aos poucos a própria identidade. E ele, que sempre foi um homem de prazer, prazer de leitura, de conversa, de estética, de vida privada, vê esse prazer ser substituído por uma rotina de tensão. A presidência não lhe dá grandeza, dá-lhe desgaste, um desgaste que não é heróico, é corrosivo. Há noites em que Lisboa parece mais escura, não por falta de luz elétrica, mas por falta de horizonte. Os cafés continuam cheios, as tertúlias continuam, os jornais continuam a sair. Mas há um nervo no ar, um nervo que diz: isto não vai durar. E quando um país começa a viver com a certeza de que o regime não vai durar, o regime já começou a morrer. Teixeira Gomes sente-se, muitas vezes, como um diplomata num país estrangeiro. Só que o país estrangeiro é o seu próprio. Ele tenta traduzir facções umas às outras, como antes traduzia interesses nacionais para britânicos. Só que aqui a tradução falha porque não há vontade de entender, há vontade de vencer. E, no entanto, ele não é um santo, não é um mártir, não é um homem que se ofereça ao sacrifício com alegria. Ele tem um instinto de autopreservação forte, um instinto que durante anos se manifestou na mala pronta, no hábito de estar de passagem. Agora, esse instinto começa a sussurrar com mais força, porque ele percebe que a presidência pode destruir não apenas a sua saúde, mas a sua dignidade. A dignidade para ele é central, não a dignidade teatral de pose, a dignidade de não ser usado como boneco, a dignidade de não ser cúmplice de manobras que despreza, a dignidade de não se deixar arrastar para o lamaçal de intrigas, intrigas no sentido comum, de conspirações, de jogos sujos, que fazem da política um vício. Ele tenta ainda manter uma linha de independência, mas a independência num regime de facções é interpretada como hostilidade por todos. Quem não está comigo está contra mim. E o presidente, por não estar com ninguém, torna-se alvo de todos. A pressão militar é particularmente delicada, porque os militares, naquele período, não são apenas uma instituição, são um conjunto de grupos com ambições e ressentimentos. Há oficiais que se veem como salvadores, há outros que se veem como vítimas de políticos incompetentes, há quem queira restaurar uma disciplina nacional à força, e há quem use a ameaça de intervenção como moeda de troca. Teixeira Gomes, com a sua experiência diplomática, sabe que ameaças raramente são apenas palavras. Uma ameaça é um ensaio, um teste, um modo de medir a resistência do outro. E ele percebe que se ceder uma vez, cederá sempre. Mas também percebe que se resistir sem apoio pode ser derrubado. E aqui está o paradoxo íntimo do cargo. O presidente deveria ser o garante da Constituição, mas a Constituição, sem força social e política por trás, é papel timbrado. Papel que cheira a tinta e a esperança antiga. E ele, que começou a vida pública a lidar com papel em consulados, volta a encontrar o papel como limite. Só que agora o papel é a própria república. Há momentos em que ele tenta usar a sua arma mais natural. A palavra, discursos que apelam à moderação, à responsabilidade, à necessidade de estabilidade. Mas a palavra, num ambiente saturado de palavras, perde eficácia. A república está cheia de discursos. O que falta é capacidade de cumprir. E ele, que sabe escrever, percebe uma coisa cruel. A política portuguesa daquele tempo é um romance mal editado, com capítulos que se contradizem, personagens que mudam de motivação sem aviso e um narrador coletivo que não sabe para onde vai. Só que não é romance, é país. O isolamento do cargo cresce. O presidente, em teoria, está no centro. Na prática, está sozinho, porque os partidos aproximam-se apenas quando precisam. Os militares aproximam-se apenas quando querem pressionar. Os jornais aproximam-se apenas para arrancar frases. E a vida privada essa desaparece como um navio na neblina. A porta de saída volta a aparecer na mente dele com uma nitidez quase física, não como metáfora literária, mas como imagem concreta. O cais, a mala, o bilhete, o navio, a possibilidade de voltar a ser apenas um homem com nome, sim, mas sem o peso diário de segurar um regime com as mãos nuas. E, no entanto, há também um sentido de responsabilidade que o impede de sair de imediato, porque sair é admitir derrota. E ele não quer ser o presidente que abandona o país no meio da tempestade. Ele tenta aguentar, tenta encontrar combinações governativas que durem, tenta evitar que a república se entregue de vez à lógica do quartel, mas o tempo político acelera. A cada crise, a margem de manobra diminui. A cada governo efêmero, a confiança pública erode. A cada intervenção militar, a normalidade constitucional fica mais fraca.
E Teixeira Gomes, que tem um olhar de longo prazo, percebe que está a assistir a um processo de decomposição. Há uma espécie de ironia amarga. Ele, o homem que representou Portugal no exterior, que ajudou a manter o país ligado a alianças e a interesses vitais, encontra-se agora incapaz de manter o país ligado a si mesmo, como se a diplomacia fosse mais fácil do que a política interna. E talvez seja, porque no exterior os interesses são claros. No interior, os interesses disfarçam-se de virtudes. O presidente tenta, por vezes, usar a sua posição para impor algum decoro institucional, para lembrar limites, para exigir respeito por procedimentos. Mas os procedimentos, quando a crise é permanente, tornam-se obstáculos que muitos querem contornar. E contornar obstáculos é o desporto nacional da política em colapso. A figura de Teixeira Gomes começa a ser vista com ambivalência. Para uns, é um homem de cultura, um símbolo de civilidade num tempo bruto. Para outros, é um diletante, um esteta incapaz de mandar. E mandar, naquele contexto, significa muitas vezes mandar prender, mandar calar, mandar bater. Ele não é esse homem, e não quer ser. A presidência, então, torna-se um espelho cruel. Mostra-lhe o limite entre servir o Estado e ser devorado por ele, mostra-lhe que a república, que ele acredita ser necessária, pode ser também uma máquina de autodestruição. Mostra-lhe que a honra pessoal pode ser a última linha de defesa quando as instituições falham. E é nesse ponto que a ideia de saída deixa de ser apenas tentação e passa a ser plano íntimo. Não um plano anunciado, não um gesto teatral. Um plano silencioso, como os melhores planos de um diplomata, porque o diplomata sabe. Quando se quer sair, sai-se sem fazer barulho. Sai-se antes que a porta seja trancada por outros. O Palácio de Belém, com os seus salões e a sua vista sobre o Tejo, começa a parecer-lhe menos um centro de poder e mais uma sala de espera. Uma sala de espera onde se aguarda o próximo governo, a próxima crise, a próxima ameaça. E ele, que sempre viveu entre salas de espera, consulados, hotéis, estações, reconhece o ambiente, reconhece o cheiro, reconhece a sensação de estar de passagem, só que agora a passagem é histórica. E o bilhete desta vez não é apenas para outra cidade, é para fora do país, para fora do jogo, para fora da máquina. Ainda não é o momento, ainda não... Mas a mala, essa velha companheira, já não está apenas encostada a um canto da vida. Está aberta mentalmente, com espaço para poucos objetos. O essencial, o resto fica para trás. E enquanto Lisboa continua a girar no seu carrossel de governos e conspirações, enquanto os jornais continuam a gritar e os quartéis continuam a murmurar, o presidente improvável vai se tornando, dia após dia, um homem que olha para a porta, não por cobardia, mas por lucidez. Porque há alturas em que a coragem não é ficar, é sair antes que o país transforme a tua permanência em cumplicidade. Em 1925, a palavra renúncia ainda tinha um peso quase arcaico em Portugal, como se viesse de um tempo em que os homens largavam cargos por honra e não por cálculo. Na Primeira República, onde quase tudo era cálculo, cálculo de forças, de alianças, de jornais, de quartéis, a ideia de um presidente. Abandonar voluntariamente o lugar parecia para muitos uma extravagância, para outros um alívio, para alguns uma traição. Mas para Manuel Teixeira Gomes, a renúncia não nasce de um capricho súbito, nasce de um cansaço que se acumula como pó fino em cima de móveis antigos. Não se vê ao primeiro dia, mas quando se passa a mão, fica tudo marcado. O Palácio de Belém, com a sua solenidade de madeira encerada e cortinas pesadas, já não lhe oferece a ilusão de comando, oferece-lhe a repetição das audiências em que se pede firmeza e se entende força, a repetição das crises em que se exige arbitragem e se pratica chantagem, a repetição de um país que, em vez de se governar, se desgoverna com método. Há uma diferença entre ser derrotado e ser consumido. Teixeira Gomes percebe que o risco maior não é cair, é ficar tempo suficiente para ser transformado em peça de uma engrenagem que despreza. Um presidente pode ser derrubado e manter a dignidade. Pode também permanecer e perder-se lentamente, até já não saber onde termina o Estado e começa a farsa. E ele, que sempre foi homem de fronteiras, entre a província e o mundo, entre o prazer e o dever, entre a frase literária e a nota diplomática, sente que a fronteira decisiva agora é outra, entre a sua liberdade interior e a máquina política que quer triturar tudo o que não se submete. Lisboa, nesses meses, tem um ar de cidade que não dorme bem. Não é só o barulho, é a qualidade do silêncio. Um silêncio interrompido por passos apressados, por portas que se fecham com força,
por conversas que param quando alguém entra. Nos cafés, a fumaça do tabaco desenha uma névoa baixa e as mesas parecem pequenas trincheiras onde se alinham jornais, boatos e certezas falsas. Nos ministérios, os corredores cheiram a papel, tinta e suor. E nos quartéis, o rumor é outro. O rumor de quem se sente autorizado a salvar o país, mesmo que para isso o tenha de tomar. A Primeira República já vinha ferida de muitos anos. Ferida de golpes e contragolpes, de governos que duravam menos do que uma estação, de uma violência política que se tornara linguagem corrente, e depois da Grande Guerra, a ferida não cicatriza, infecciona. A inflação, a instabilidade social, a radicalização, a impaciência com o parlamento, tudo isso cria um ambiente em que a palavra ordem começa a soar como promessa de descanso. Descanso. Essa palavra perigosa, porque há descansos que custam caro. Teixeira Gomes vê a tentação autoritária crescer como uma sombra ao fim da tarde. Não é uma sombra que aparece de repente. É uma sombra que se alonga. E ele sabe, com a experiência de quem lidou com potências e interesses, que quando uma sociedade começa a desejar ordem acima de tudo, a liberdade passa a ser tratada como luxo. O presidente, na teoria, é o guardião do equilíbrio. Na prática, é o homem a quem todos pedem que faça milagres sem ferramentas. Não tem maioria, não tem partido próprio, não tem um exército que lhe obedeça por lealdade institucional. Tem a Constituição, tem o prestígio, tem a palavra. E, naquele tempo, a palavra vale pouco quando a pólvora vale mais. Há um momento em que a presidência deixa de ser um cargo e passa a ser um cerco. Um cerco de telefonemas, de emissários, de recados indiretos, de editoriais venenosos. Um cerco de amigos que aconselham e, ao aconselhar, exigem. Um cerco de adversários que atacam e, ao atacar, testam. Um cerco de expectativas impossíveis. Que o presidente seja árbitro, mas também jogador. Que seja neutro, mas também decisivo. Que seja símbolo, mas também polícia. Teixeira Gomes, que sempre soube sair de uma sala antes que a conversa se tornasse indecorosa, começa a desejar sair de uma sala maior, o país inteiro. A renúncia, quando amadurece dentro dele, amadurece com a frieza de uma decisão diplomática. Não é um gesto de teatro, é um gesto de sobrevivência. E há, nisso, algo profundamente coerente com o homem que ele sempre foi. O escritor que precisa de distância para ver, o diplomata, que sabe que a retirada, às vezes, é a única forma de não ser usado como instrumento. O que é que se passa, então, nos bastidores? Passa-se o que se passava sempre na República: governos a cair, combinações a falhar, pressões a aumentar. Passa-se a sensação de que o presidente é chamado a legitimar soluções que não acredita poderem durar. E passa-se, sobretudo, a percepção de que a presidência, em vez de estabilizar, está a ser arrastada para o mesmo pântano que engole tudo. A decisão de renunciar não é apenas política, é física, é nervosa, é o corpo a dizer aquilo que a etiqueta não permite dizer. O desgaste de Belém não é o desgaste de um trabalhador exausto, é o desgaste de um homem que vive sob tensão constante, com a consciência de que qualquer gesto pode ser interpretado como sinal de guerra. A presidência rouba-lhe o sono, rouba-lhe o apetite pela vida, rouba-lhe a leveza que sempre foi parte do seu temperamento. E há ainda outra camada, mais íntima, mais difícil de confessar em público. Teixeira Gomes não nasceu para ser prisioneiro de um papel. Ele pode servir o Estado, pode representar o país, pode negociar, escrever, persuadir, mas não consegue, não quer, ser o rosto permanente de uma máquina que se alimenta de crises. A República, para ele, era uma ideia de modernidade e civilidade. O que encontra é uma arena onde a civilidade é confundida com fraqueza. Quando finalmente renuncia, em dezembro de 1925, o gesto cai em Lisboa como um objeto pesado. Há quem finja surpresa, há quem diga que já sabia, há quem o acuse de abandonar o barco. Mas o barco, para Teixeira Gomes, já não é barco, é redemoinho. E ninguém governa um redemoinho. A renúncia tem também um efeito simbólico devastador. Se até o presidente, o homem apresentável, o diplomata, o escritor, o moderado, desiste, então o que resta? Resta a força, resta o quartel, resta a ideia de que a política civil falhou e que alguém terá de impor a paz à força. Ele entrega o cargo e quase imediatamente prepara a partida. E aqui a imagem que o acompanha desde sempre volta com nitidez. A porta de saída, o cais, a mala, o navio. A viagem como escolha e como destino. Há uma diferença entre exílio e fuga. O exílio
na tradição europeia, tem qualquer coisa de trágico e de literário. O homem afastado da pátria, condenado a viver com a memória. A fuga é outra coisa, é o medo. Teixeira Gomes não foge por medo de um inimigo específico. Foge, se quisermos usar a palavra, de uma atmosfera, de um país que se tornou irrespirável para alguém que precisa de lucidez e de espaço. Ele parte. E a partida, para um homem como ele, não é apenas deslocação geográfica. É uma mudança de pele. Em Portugal era o presidente. Lá fora, volta a ser o que sempre foi com mais naturalidade. Um observador, um escritor, um homem de hotéis e de cidades portuárias, alguém que sabe viver com pouco e com silêncio. O destino final do seu exílio voluntário será Bugi, hoje Bejaia, na Argélia. Uma cidade de mar, de luz dura, de vento que traz sal e poeira. Uma cidade que, para um português habituado ao Atlântico, tem um Mediterrâneo diferente. Mais fechado, mais antigo, com outra cor. O Mediterrâneo não tem a mesma melancolia do Atlântico. Tem uma claridade que pode ser cruel, e essa claridade combina com o estado de espírito de Teixeira Gomes. Não quer neblina. Quer ver, Bugi é Porto. E Porto é sempre promessa de partida. Mesmo quando se fica, mesmo quando se envelhece. Há navios que entram e saem, há malas que passam, há línguas misturadas no ar, francês, árabe, ecos de outras margens. Para um homem que passou a vida entre consulados e missões, a cidade oferece uma espécie de anonimato habitável. Não é um anonimato total, é o anonimato suficiente. Ninguém lhe pede que forme governo, ninguém lhe exige firmeza, ninguém lhe bate a porta com ultimatos. E, no entanto, o exílio não é descanso absoluto. É uma forma de vigília, porque Portugal continua a existir dentro dele como uma dor antiga, e porque o país, sem ele, não encontra estabilidade. Encontra o colapso. Poucos meses depois da sua renúncia, em 1926, a Primeira República cai com o golpe militar de 28 de maio. A data tem uma ironia amarga. 28 de maio é também o dia do nascimento de Teixeira Gomes, em 1860, como se a história portuguesa, ao derrubar o regime, assinasse um calendário cruel em torno do homem que tentou, por um breve período, ser o rosto civil de uma república em decomposição. O golpe abre caminho à ditadura nacional e mais tarde ao Estado Novo. A promessa é a mesma que se ouvia nos cafés e nos quartéis. Ordem, disciplina, fim da instabilidade. E para muitos isso basta. Para outros é o início de um longo silêncio. Teixeira Gomes assiste a tudo à distância. E a distância muda a forma como se vê um país. De perto, a política é barulho. De longe, é desenho. Linhas que se tornam claras, padrões que se repetem. A República, que por dentro parecia uma sucessão de acidentes, por fora parece uma marcha para o inevitável. Quando as instituições não conseguem garantir continuidade, alguém oferece continuidade pela força. No exílio ele escreve, e escrever para ele não é passatempo, é respiração. A escrita tardia de Teixeira Gomes carrega a marca de um homem que viu o poder por dentro e decidiu não se deixar possuir por ele. Há, nos seus textos, a elegância de sempre, a atenção ao detalhe, o gosto pela frase bem construída, mas há também uma sombra. A sombra de quem sabe que a política pode destruir não apenas regimes, mas pessoas. Ele vive com uma rotina que tem qualquer coisa de monástica e, ao mesmo tempo, de hedonista no sentido mais subtil. O prazer de ler, de observar, de caminhar, de sentir o tempo sem relógio político. O exílio permite-lhe recuperar aquilo que a presidência lhe roubou, o direito ao ritmo próprio. E ainda assim, não é um homem desligado do mundo. A Argélia, então sob domínio francês, é um espaço atravessado por tensões coloniais, por desigualdades, por uma modernidade imposta e por tradições que resistem. Teixeira Gomes, cosmopolita, habituado a olhar para as sociedades com o olhar de quem compara, encontra ali matéria para pensar. O porto, as ruas, a mistura de culturas, a presença europeia e a presença local, tudo isso é um lembrete de que o século XX não é apenas o século das nações, é o século dos impérios a tremer. Portugal, sob a nova ordem, torna-se outro país. Um país onde a política se fecha, onde a imprensa é controlada, onde a dissidência é vigiada. Para um antigo presidente da República, a relação com a pátria torna-se delicada. Não é apenas saudade, é prudência. É a consciência de que o nome dele, por si só, é um símbolo de um regime derrubado. E símbolos, em regimes autoritários, são perigosos mesmo quando estão longe. Ele mantém-se, portanto, numa espécie de semi-sombra. Não faz do exílio um palanque. Não se transforma em líder de oposição no estrangeiro. Isso também diz muito sobre ele.
Teixeira Gomes não é homem de comícios. Nunca foi. A sua arma é outra. A palavra escrita, a observação, a ironia fina, a lucidez que não precisa de multidão para existir. Há quem interprete esse silêncio como desistência, mas há silêncios que são recusa. Recusa de entrar num jogo em que a regra principal é a brutalidade. Recusa de ser usado como bandeira por uns e como alvo por outros. Recusa, sobretudo, de sacrificar a sua vida interior a uma causa que naquele momento não tem espaço para vencer. O tempo passa, e o exílio, que começa como escolha, transforma-se em destino. Os anos 30 chegam com o seu peso europeu. Crises, radicalizações, regimes fortes, propaganda, medo. A Europa inteira parece caminhar para um abismo. E, quando a Segunda Guerra Mundial explode, em 1939, o mundo volta a ser dominado por mapas, alianças, bloqueios, notícias que chegam com atraso e com censura. Teixeira Gomes, que vivera a Primeira Guerra como diplomata em Londres, vive agora a Segunda como exilado no norte de África. A diferença é brutal. Antes, estava no centro nervoso de uma potência aliada, a lidar com telegramas, com negociações, com a pressão de manter Portugal relevante. Agora está num porto mediterrâneo, a ver o mundo incendiar-se de longe, com a sensação de que a história se repete, mas com uma escala maior e uma crueldade mais industrial. E, no entanto, mesmo longe, ele não deixa de ser português. A língua é uma pátria portátil. A memória é uma pátria que não se confisca. Ele carrega Portugal como se carrega um livro antigo. Com cuidado, com amor, mas também com a consciência de que as páginas têm manchas. A morte chega em 1941 em Bugi. Morre fora do país que presidiu. Morre longe do Tejo, longe de Belém, longe dos corredores onde se decidiu a sua renúncia. Há algo de profundamente moderno e profundamente triste nisso. Um chefe de Estado que termina a vida como um homem privado numa cidade, estrangeira, como se a presidência tivesse sido um episódio, não um destino. E o legado fica suspenso, como ficam suspensas as figuras que não cabem bem nas narrativas fáceis. Para uns, Teixeira Gomes será sempre o presidente que abandonou o cargo, o homem que não aguentou. Para outros, será o raro exemplo de alguém que, tendo chegado ao topo, recusou o poder quando percebeu que o poder já não era serviço, mas corrosão. A verdade é que a renúncia dele não impede o colapso da República, mas também não o causa. O colapso já estava em marcha, alimentado por anos de instabilidade, por uma cultura política de facção, por uma militarização do conflito civil, por uma sociedade cansada. Teixeira Gomes, ao sair, apenas torna visível aquilo que muitos preferiam não admitir, que a presidência, naquele regime, era uma cadeira alta em chão movediço. E há ainda um detalhe que permanece como um refrão discreto: a porta de saída. Ele viveu com ela desde cedo. A porta do consulado, a porta do hotel, a porta do navio, a porta de Belém, finalmente. Não como fuga covarde, mas como afirmação de um tipo de liberdade que a política raramente tolera. A liberdade de dizer basta antes de ser tarde. No fim, talvez seja isso que torna Manuel Teixeira Gomes tão difícil de classificar e tão humano. Um homem que serviu o Estado com competência e brilho quando o serviço era possível. Um homem que aceitou a presidência quando o país precisava de um rosto civil e respeitável. E um homem que, ao perceber que o cargo o transformaria em cúmplice de uma degradação inevitável, escolheu o gesto mais raro em política: sair pela própria porta com a mala feita e desaparecer no mapa como quem prefere a lucidez ao aplauso. Portugal seguiu sem ele, e por décadas seguiu num silêncio imposto, mas a figura do presidente escritor, do diplomata que conhecia o mundo e que por isso mesmo não se deixou enganar pelo teatro doméstico, ficou como uma espécie de espelho incômodo, um espelho que pergunta, sem palavras, o que vale mais? Manter-se no poder a qualquer custo, ou preservar a integridade quando o poder já não tem saída honrosa? Teixeira Gomes escolheu a saída, e viveu, e morreu, como alguém que nunca deixou de estar de passagem.